Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões discursivas. Hoje vamos de direito tributário, tema da decadência, e vamos falar também de prescrição, porque nas respostas, pessoal, e isso é natural, pessoal, como a questão não dizia expressamente qual que era a causa extintiva do crédito tributário que estava em discussão, teve muita gente falando de prescrição e confundindo e aplicando erroneamente. Então, eu vou tentar aqui com vocês, pessoal, fazer um apanhado do tema decadência e prescrição em matéria de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Aliás, é interessante e é normal também que o pessoal tem conhecimento sobre a súmula 555 do STJ, tem conhecimento sobre jurisprudência em repetitivo quanto a início da contagem da prescrição, tem, por vezes, até um conhecimento mais aprofundado sobre algumas hipóteses específicas, só que na teoria. Na hora de aplicar na prática, tem dificuldade, que é normal, às vezes por não trabalhar na área, ou também porque conhece os entendimentos jurisprudenciais, mas não consegue aplicá-lo para resolver um problema concreto, né? Então, eu vou tentar passar com vocês, à luz desse caso concreto, várias situações que nós encontramos no dia a dia aí, numa vara de execução fiscal, ou como procurador do Estado, do município, ou como procurador da Fazenda Nacional, ou também como procurador federal, né, que tem muita execução fiscal das autarquias, da mesma forma como juiz, né, estadual, juiz federal, a gente se depara com esses temas em exceções de prescritividade, em embargos, então faz parte aí do dia a dia e a gente tem que saber resolver. Aliás, pessoal, não é só coisa de estudo, né? No dia a dia, poucos são os advogados e mesmo procuradores que sabem aplicar corretamente, porque, né, tu vê pela argumentação quando sabe o que está dizendo, ou então quando leu alguma coisa e está forçando ali, né, a barra. Enfim, né, a gente tem que saber não só a teoria, a gente tem que saber a prática, né, pessoal, para aplicar. Tô ainda um pouco, fui na missa, tava cinza aqui na testa ainda. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? Ficou aqui, ó. Pessoal, então vamos resolver aí o caso concreto e vamos ver as várias situações que podem se apresentar em matéria de decadência e também vou mencionar de prescrição em tributo sujeito ao lançamento por homologação. A gente sabe que a grande maioria, né, dos tributos são, né, sujeitos a lançamento por homologação. Então, sobretudo, o que diz respeito a eles, a gente tem que saber aplicar muito bem, né? Hoje, lançamento, como a gente sabe, né, por declaração, né, é coisa muito rara, a gente vê ali, quando a gente vai regularizar uma obra, por exemplo, as contribuições previdenciárias na hipótese de regularização de obra envolvem um lançamento por declaração, né? E também quando a gente vai recolher lá um ITBI, a gente apresenta declaração da matéria de fato, mas é feito o lançamento, né, a partir de uma declaração, nós não antecipamos propriamente. Da mesma forma, o IPTU, o IPVA são tributos de lançamento de ofício, né? Então, os restantes que nós temos, né, que por regra, né, são lançamento de ofício, porque o lançamento de ofício a gente sabe que pode acontecer em toda modalidade de tributo, mas normalmente a título subsidiário, quando o contribuinte não faz a parte dele, né? E poucos são, e os casos clássicos são IPTU e IPVA, os tributos que envolvem um lançamento de ofício como sistemática própria daquele tributo, né? A Araceli está pedindo para aumentar um pouco o volume, pode deixar. Eu vou até colocar um pouco mais perto o microfone aqui, tá, Araceli? Vou aumentar um pouquinho. Se melhorou aí,
ou se está ruim ainda, só me dá um toque. Mas acho que agora eu coloquei mais perto, vai tá melhor. Tranquilos? Então vamos lá, pessoal. Nossa rodada 7 aí de questões discursivas, essa questão que eu selecionei, né? Trazia o seguinte enunciado. Deixa eu só abrir o chat aqui. Já deu ok aqui do áudio. Então, pessoal, era um caso concreto que envolvia uma empresa que apresentou declaração do ISS relativamente a uma competência específica, ali, janeiro de 2017, ao município de Gravataí. Em 2022, veio o município de Porto Alegre, que é ali do lado, né, vizinho de Gravataí, entendendo que o ISS relativo àquele faturador tinha que ter sido, na verdade, recolhido ali para os cofres da capital gaúcha. E por isso fez o lançamento do tributo, né? E notificou o contribuinte sobre esse lançamento e, em vista dessas informações, perguntava se era possível identificar a ocorrência de alguma causa de extinção do crédito tributário lançado pelo município de Porto Alegre. Aqui à direita, quem já foi a Porto Alegre, ali perto do aeroporto, tem a famosa estátua do lançador, né? Do laçador. Botei a imagem aqui, lembrando minha velha terra lá. Eu fiz faculdade, né? Cheguei em 99 em Porto Alegre, fui sair de lá em 2007, quando assumi a magistratura federal aqui na primeira região. E morava no interior do Rio Grande do Sul, também ia bastante para lá, né? Enfim, quem já foi conhece, quem não foi vai conhecer. Quem for, quem não foi, mas irá no futuro, é bom de conhecer lá, de muita coisa legal para fazer, vai ver a estátua do laçador. Bom, pessoal, em relação a tributos sujeitos a lançamento por homologação, eu vou explicar o caso concreto, explicar as várias situações que nós temos, e quando a gente falar dos erros, eu vou comentar os erros que nós tivemos mais frequentes nessa rodada. E foram os mais variados possíveis, pessoal. Desde aluno que disse que tinha decadência, de aluno que disse que tinha prescrição, que em hipótese alguma poderia, não passava mais nem perto, vamos entender por quê. Teve aluno que disse que não tinha informação sobre para quem seria, ele disse, colocou assim, em que pese não se saiba a quem fosse devido, que não permite análise com segurança. Pessoal, não tinha nada a ver com a competência para o ISS. Teve aluno que falou da Lei Complementar 116 para dizer se era de Gravataí ou de Porto Alegre. Fuga completa do tema, pessoal. Perguntava-se a hipótese de extinção do crédito tributário lançado pelo município de Porto Alegre. Então, assim, é interessante como a gente tem que treinar e nesse treino, né, sempre ter muita atenção com o enunciado, né, porque o aluno muitas vezes foge completamente do tema, não capta, vê ali e sai escrevendo, e não capta o que é para responder. Então, pessoal, quando nós temos o tributo sujeito a lançamento por homologação, a regra geral, pessoal, em matéria de decadência, sempre vai ser o artigo 173.1. No 173.1, como que nós contamos a decadência? Contamos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido realizado. Então, vamos lá. Nós temos um fato gerador. O fisco, para ele poder cobrar, ele tem que realizar o lançamento do crédito tributário. Para realizar o lançamento do crédito tributário, ele tem que observar o prazo de decadência. Decadência liga-se à constituição do crédito tributário. Liga-se ao direito potestativo do fisco de lançar o tributo, de realizar o lançamento e notificar o contribuinte. Então, tecnicamente, é decadência mesmo, porque é um direito potestativo do fisco realizar o lançamento. O contribuinte não tem como impedir, ele fica num estado de sujeição, que é o que caracteriza, né, o direito potestativo, como a gente sabe.
O fisco pode questionar depois esse lançamento, mas ele não tem como impedir. Feito o lançamento, ele vai ter que questioná-lo administrativamente, eventualmente na via judicial, né? Então, o fisco tem que constituir o crédito tributário e tem que observar o prazo de decadência para isso. Depois de constituído o crédito tributário, é que a gente vai cogitar de prescrição. Decadência e prescrição em matéria tributária nunca vão andar juntas. Sempre vai ter primeiro a decadência e depois a prescrição. Nunca invertido. Nunca primeiro prescrição, depois decadência, e nunca simultaneamente, pessoal. A gente vai ter a decadência para constituição, uma vez constituído o crédito definitivamente, que diz o artigo 174 do CPN, vamos contar a prescrição nos dois casos de 5 anos, como a gente sabe, né? E não pode ter prazo diferente em leis estaduais ou mesmo para tributos federais específicos, como aconteceu já em matéria de contribuições sociais de seguridade social, que tinham decadência e prescrição decenal, né? Artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, declarados inconstitucionais, porque para o Supremo a definição de prazo decadencial é norma geral do direito tributário, então não pode ter previsão diferente em qualquer tributo específico ou mesmo em estados específicos ou municípios específicos. Então, pessoal, aqui, vejam, na Constituição a regra geral é prazo decadencial de 5 anos, contado desde quando? Desde 1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o lançamento deveria ter sido realizado. Isso vale para qualquer hipótese, qualquer tipo de tributo, sujeito a lançamento por homologação, sujeito a lançamento de ofício, sujeito a lançamento por declaração, tá? A súmula 555, ela é específica aqui em há tributo sujeito a lançamento por homologação, mas só para uma das hipóteses, tá? Ela vai dizer, quando não há declaração do débito, prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma de 173.1, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, ou seja, isso é tributo sujeito a lançamento por homologação. Vejam que a súmula não fala, em momento algum, nesses termos, né? Mas quando diz, quando não houver declaração do débito, está pensando em declaração de quem? Do contribuinte. A gente ainda poderia imaginar, sim, mas é lançamento por declaração ou por homologação? Lançamento por homologação, porque no lançamento por declaração, só com isso aqui, pessoal, nós não temos declaração de um débito. O contribuinte no lançamento por declaração, ele declara matéria fática. Quem apura o tributo devido é o fisco. Então, declaração de débito e tributo sujeito ao lançamento por homologação. E ao final, ainda para não ficar dúvida, a súmula diz, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. É isso que acontece no lançamento por homologação. O contribuinte apura a matéria fática, ele vê se o fato gerador aconteceu, quando que ele aconteceu, e realiza o pagamento do tributo, ou seja, é ele que calcula a base de cálculo, é ele que aplica a alíquota sobre essa base de cálculo, e é ele que, identificando o valor do tributo, faz o pagamento antecipado. Pessoal, quando o contribuinte declara num tributo sujeito a lançamento por homologação, está constituído o crédito tributário. Não tem mais decadência em relação ao valor por ele declarado. Por isso que a súmula diz, quando não houver declaração do débito. É quando o contribuinte não faz nada. Por exemplo, eu não faço a minha declaração do imposto de renda e não pago imposto de renda. Não fiz nada. Nessa hipótese, como que nós vamos contar a decadência? A partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. A declaração, que inclusive começou agora o prazo, né? Minha declaração de imposto de renda eu não fiz. O fisco já pode fazer o lançamento uma vez passado o prazo para eu apresentar essa declaração e realizar o pagamento antecipado. Como o fisco já pode fazer nesse ano, vamos contar a decadência para esse caso que eu não declarei a partir de 1º de janeiro de
2023. E aí vamos contar 5 anos. 2023, 24, 25, 26, vai terminar em 27, o prazo decadencial. Se o contribuinte declara, pessoal, e aí já não é mais a hipótese da súmula, por isso muita gente conhece a súmula, mas não identifica as outras situações. Se o contribuinte declara, está constituído o crédito tributário, súmula 436 do STJ, quanto ao valor que ele declarou. O fisco, pessoal, eu declarei no meu imposto de renda, fiz o meu ajuste, já tinha adiantado alguma coisa em fonte, ficou lá um saldo para pagar de 2.000 de imposto de renda. Esse valor que eu estou declarando, pessoal, o fisco não precisa fazer lançamento. Súmula 436, essa declaração é forma de constituição do crédito tributário, é o chamado autolançamento, né? Que não é nem, né, alguns criticam o termo, mas a jurisprudência usa tranquilamente, né? Porque o artigo 142 do CTN diz que o lançamento é a atividade privativa da autoridade fiscal. Mas a jurisprudência construiu isso, pessoal, que o próprio contribuinte, quando declara, já constitui. E o STJ, portanto, né, pacificou que isso é forma de constituição do crédito tributário. Quanto a esses 2.000, pessoal, que eu declarei para o fisco não precisa constituir nada, ele já está constituído. O fisco já pode inscrever em dívida ativa e me cobrar. Ele pode entrar como execução fiscal ou, como o valor é menor, ele vai me protestar e vai me negativar, né? Mas, se eu tivesse declarado 25.000, ele entrar com execução fiscal, né? Porque esse valor já está prontinho, pessoal, para inscrever em dívida ativa. E cada vez mais isso tem ocorrido de forma expedita. Antigamente, o fisco ia processando, né, e por vezes levava anos. Valores que o contribuinte declarou e não pagou, o fisco levava 3, 4 anos para inscrever em dívida ativa, e aí, a gente, né, quando eu estava na PFN, tinha que correr muitas vezes com alguns lotes para entrar, né, com a execução fiscal. Depois tudo começou a ser feito, né, automaticamente, já sai a petição inicial, tudo prontinho, já vai para a justiça, né, mas temos que ficar acompanhando lá na PFN os lotes, né, para não ter perigo. Hoje tá, a Receita Federal, claro, a tecnologia, né, está muito mais expedita, muito mais rápida, né. Então, vejam, quanto a esse valor, pessoal, não tem mais o que cogitar do que eu declarei, não tem mais o que cogitar de decadência, só prescrição. E aqui, pessoal, alguns falaram em prescrição. Como, pessoal, se o lançamento tinha sido realizado pelo fisco de Porto Alegre só agora em 2022. Como que a gente vai falar de prescrição se o lançamento aconteceu agora, foi notificado ao contribuinte agora? Que se poderia discutir é se não teria havido a decadência para esse lançamento. Mas se houve o lançamento, pessoal, prescrição evidentemente não houve, né? E lembrando, prescrição é contada a partir, e essa é a hipótese única que nós temos no 174, a partir da construção definitiva. Se o contribuinte declarou 25.000 e não pagou, está constituído definitivamente esses 25.000. Nós contamos a prescrição como, quanto esse valor declarado, a partir do vencimento do tributo. A exceção a isso é quando a declaração veio depois do vencimento. Por isso, alguns julgados dizem, conta-se, nesse caso, quanto ao valor declarado, né, prescrição a partir do vencimento da declaração, o que ocorrer posteriormente. Alguns julgados falam assim. Normalmente, o contribuinte declara porque ele não quer pagar multa, né, e declara, logicamente, antes do vencimento, para não pagar multa. Então, por isso que, normalmente, o vencimento vem depois, tá? Mas para vocês também identificarem as situações. Agora, vejam, o que nós tínhamos aqui no caso concreto? É uma situação, pessoal, específica, quando o contribuinte declarou, pegar um exemplo, declarou 25.000
E o fisco entende que ele não devia, em relação àquele fato gerador, 25 mil, mas 50 mil. Ou seja, o fisco não está se limitando a cobrar o valor declarado pelo contribuinte, porque daí é problema de prescrição. O fisco está querendo lançar uma diferença, está querendo fazer um lançamento de um valor diferente daquele que o contribuinte declarou e pagou ou não, tá? Porque tem julgados, pessoal, que falam quando o contribuinte declara e paga, conta-se, né, a prescrição a partir, conta-se a decadência quanto a ao lançamento suplementar da forma que eu vou comentar aqui, que é o 150, parágrafo 4º. Vejam, a bem da verdade, o cara pode não ter pago nada. Se ele declarou 25 e não pagou nada, se tiver que fazer um lançamento suplementar, vai ser da mesma forma contada se ele tivesse feito a declaração e pago antecipadamente aqueles 25, tá? Isso não interfere na decadência, embora vários julgados, inclusive um repetido do STJ diz isso. Quando lançou e fez o pagamento antecipado, é aquela história, né? Não adianta a gente só decorar a tese, a gente tem que entender o raciocínio. Muitas vezes não é tão exato e a gente, com isso, não consegue, às vezes, aplicar em situações concretas, né? Então, aqui, o caso concreto, ele não dizia se tinha havido pagamento antecipado ou não. O enunciado, a bem da verdade, né? Ele falava num lançamento e dizia que o município de Porto Alegre falava que não tinha sido recolhido para os cofres de Porto Alegre. Irrelevante. Alguns entenderam, como a indicação de que houve pagamento antecipado era irrelevante, pessoal. É bem da verdade saber se houve ou não o pagamento antecipado. E aí, vejam, pessoal, declarou 25, o fisco quer lançar uma diferença, lançamento suplementar. Como que nós contamos? 5 anos do fato gerador. Isso faz uma diferença enorme na contagem, inclusive aqui no caso concreto. Se nós aplicássemos o 150, parágrafo 4º, que era o que a situação até mesmo sugeria, mas vamos já ver que não era isso, havia decadência. E muita gente respondeu dizendo que havia decadência. Como cai numa situação específica, que o STJ trouxe um julgado agora, 2022, recente, né? Envolvia um caso particular, voltava para a regra de 173.1. Já vamos entender por quê. Mas, para a gente ver essa situação, declarou 25, o fisco disse que não é 25, é 50, vai fazer o lançamento suplementar. Como que nós contamos esses 5 anos? Regra, 5 anos do fato gerador, não a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, por conta do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que é a hipótese específica para essa hipótese. Tem uma exceção no próprio 150, parágrafo 4º, quando o contribuinte, ao fazer a declaração, ele agiu com dolo, fraude ou simulação. Por exemplo, fez alguma fraude fiscal ali, apresentou se baseou em documentos falsos para fazer essa declaração. Essa hipótese, pessoal, que excepciona a contagem do 150, parágrafo 4º, se resolve como? Se o contribuinte declarou os 25 e o fisco quer lançar 50, quer lançar mais 25, né, porque entende que era maior, ele tem que fazer o lançamento dessa diferença que o contribuinte não declarou. Como que nós vamos contar? Regra, 5 anos do fato gerador. O contribuinte estava com dolo ou fraude ou fez algum tipo de simulação. Como que nós contamos? Voltamos para o 173.1, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido realizado. Então, vejam, tem a regra geral, tem a hipótese de 150, parágrafo 4º, e tem a exceção de 150, parágrafo 4º, que volta para a regra geral de 173.1. Aqui, pessoal, esse caso de dolo, fraude e simulação, eu nunca vi na prática. Porque se o contribuinte declara, a declaração em si não tem nenhuma falsidade, não tem dolo, tá? Nunca vi. E digo, desde 2001, mexendo com tributário na prática, né? Quando trabalhava no TRF da 4ª, depois como PFN, depois na magistratura federal. Pode acontecer? Pode, mas, pessoal, é algo que seria extremamente raro por isso. Mas tem muita fraude em matéria tributária. Claro que tem, mas quando tem fraude, o contribuinte não declara, pessoal.
Então, é muito difícil enxergar uma fraude na declaração que o contribuinte fez. Ali, enxergar uma fraude, ele vai ter fraude lá, na documentação dele, mas na declaração em si, em suma, né, só para a gente saber porque isso é cobrado em prova, porque os livros ressalvam, porque a jurisprudência ressalva, mas em termos práticos, né, o que a gente mais vê é 173.1 ou 150, parágrafo 4º, se o contribuinte não declarou, 173.1. Se declarou, vai fazer lançamento suplementar, 5 anos a partir do fato gerador pelo 150, parágrafo 4º, tá? E aqui muitos, né, confundem. Ele declarou, então não há mais falar em decadência, isso nas respostas, né? Ele declarou, então não há mais falar em decadência, só em prescrição. Não, pessoal, não tem que falar mais em decadência quanto ao que foi declarado. Mas o contribuinte pode ter, é muito comum, né? Declara 100 e o fisco entende que era 1.000. Então, vai ter que fazer o lançamento suplementar. Aqui, pessoal, e esse é o ponto, né, que eu coloquei o exercício, porque houve o julgamento recente desse agravo em recurso especial aqui pelo STJ, nos informativos aqui já de 2022. Qual que era a peculiaridade da hipótese, pessoal, do caso concreto? O contribuinte tinha declarado. Então, em princípio, para algum lançamento suplementar, não tinha nada de má-fé, nem dolo, né? Não tinha dolo, fraude ou simulação, nada no caso. Como que nós contaríamos? 150, parágrafo 4º. O problema é que ele declarou para um município e quem estava lançando era outro, pessoal, município de Porto Alegre. E essa hipótese que o STJ analisou para dizer. Se ele declarou, mas a declaração foi feita para um ente e é outro que está fazendo o lançamento, nós vamos considerar que ele não fez declaração para aquele que está fazendo o lançamento, no caso o município de Porto Alegre. Consequentemente, vamos contar a decadência na forma da regra geral, 173.1, e não na forma de 150, parágrafo 4º, tá? Aqui, pessoal, vejam, antes a jurisprudência não tinha enfrentado essa situação específica. Ele dizia, se o contribuinte declarou 150, parágrafo 4º, para o lançamento de uma diferença, né? Se o contribuinte não declarou, súmula 555, 173.1. Aqui ele declarou, mas declarou para um outro ente e não para aquele que está fazendo o lançamento. Então, para o lançamento desse ente, nós vamos contar na forma de 173.1. Por isso que o enunciado perguntava alguma forma de extinção do crédito tributário em relação ao lançamento feito pelo município de Porto Alegre. E aí, aí que a gente vê, né, na hora de aplicar na prática. Muitos alunos, né, eles pensam assim, não, mas o crédito tributário é um só, ele declarou lá para o município de Gravataí, o crédito daquele fato gerador, ele tem uma data só. Não, pessoal, tem uma data para o lançamento suplementar pelo município de Gravataí e tem uma data para o lançamento de ofício, que não é nem suplementar, porque ele não fez nada para o município de Porto Alegre, não pagou nada, não declarou nada, para o lançamento de ofício pelo município de Porto Alegre. A gente tem que analisar em relação a cada ente. Não há um único prazo, não. Esse é o prazo que nós vamos contar na forma de 150, parágrafo 4º, porque ele declarou e vale para a extinção do crédito como um todo, seja para o município de Porto Alegre ou município de Gravataí. Não, pessoal. Temos que analisar para cada ente a aplicação do prazo decadencial para extinguir o direito daquele ente de lançar, de constituir o crédito tributário. Então, pessoal, resolvendo aqui o caso concreto, como que nós ficávamos. Vejam, apresentou a declaração do ISS em relação a fato gerador de 15 de janeiro de 2017. O que, em princípio, atrairia o 150, parágrafo 4º, salvo se comprovado dolo, fraude ou simulação. Então, vejam, quanto ao município de Gravataí, para fazer um lançamento suplementar, como que nós contaríamos o prazo decadencial? O contribuinte declarou para o município de Gravataí. Vamos contar 5 anos do fato gerador, de 15 de janeiro de 2017. Depois, né, pessoal, de 15 de janeiro de 2022, não tem mais como lançar.
Se esse lançamento, né, que foi notificado ao contribuinte em 16 de janeiro de 2022, fosse do município de Gravataí, teria ocorrido a decadência. Mas, como a gente viu, foi feito pelo município de Porto Alegre. Então, para o município de Porto Alegre, como que nós contaríamos? Fatirador, janeiro de 2017. Ali, né, já em 2017, poderia ter sido feito o lançamento. Consequentemente, como nós vamos aplicar o 173.1, né, 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido realizado. 1º de janeiro de 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Final, portanto, de 2022. Contribuinte fez, pessoal, o auditor ali do município de Porto Alegre fez o lançamento em 16 de janeiro de 2022, logo plenamente dentro do prazo, né? E vejam, não importa a data em si do auto de infração, importa da notificação do lançamento, né? E aí, por isso que o enunciado dizia que a notificação do lançamento ocorrer em 16 de janeiro de 2022. Então, trocando em miúdos, pessoal, para o município de Porto Alegre, não houve declaração. Vamos aplicar o 173.1 na mesma lógica da súmula 555 do STJ. Eu, antes de eu passar para os erros que eu quero, e aí falar, né, já adiantei alguns, né, mas vou, depois, agora que a gente entendeu, né, fica até mais fácil de compreendermos os erros, que foram muitos, pessoal. Poucos alunos que, né, num percentual, né, são muitas as respostas, muitos acertaram, ótimas respostas também, né, que selecionei ali para as melhores respostas. Mas, pessoal, que acertou, assim, do caso concreto, né, que recebeu, né, uma nota top, ali 10%, e olha lá, 20% que acertaram a resolução, mas muitos não souberam explicar, não distinguiram essa situação, que era para um outro município, simplesmente aplicaram o 173.1. Vários aplicaram o 173.1 sem explicar essas situações, né? E, sobretudo, esse aspecto, que era o que chamava aqui a atenção, pelo menos tinha que ter enfrentado, né? E aí, claro, cai bastante a nota, né? Então, antes, né, de falar aquilo dos erros, só para a gente aplicar, né, sabendo o conteúdo, como que a gente ia resolver numa prova discursiva essa questão. E aí eu lembro das nossas 4 etapas para a gente chegar no esqueleto da nossa resposta. Primeiro, leitura atenta. Pessoal, é impressionante. Sim, 20% viajam, recebem uma nota, né, não satisfatória, porque não conseguem interpretar o enunciado e não conseguem ir no ponto que o enunciado pede. O enunciado pedia: tem alguma extinção do crédito tributário em relação ao lançamento feito pelo município de Porto Alegre? E aí o cara leu ali o enunciado, começa a falar sobre de quem é a competência de acordo com o domicílio, e aí, se o cara for falar isso, claro que não tinha elementos no caso concreto, porque na Lei Complementar 116, a gente tem, né, um critério básico, que é o domicílio ali do prestador, mas tem várias exceções, várias e várias e várias. Então, não dava para saber quem estava certo aqui, pessoal. Se era o município de Gravataí, ou e o contribuinte que declarou para ele, ou se era o município de Porto Alegre. Por outro lado, pessoal, como eu disse, vários examinaram em relação ao município de Gravataí. Falaram, né, que o município não poderia mais realizar, né, o lançamento porque passaram 5 anos do fatiador. Sim, mas tu pensou, ele só falou de maneira geral, não pode mais porque conta-se do fatiador 150 parágrafo 4º, já que houve declaração do contribuinte. Veja, o enunciado falava lançamento do município de Porto Alegre, tu tinha que ter examinado ali. O enunciado já dá dicas, né, pessoal? Fica atento, é o de Porto Alegre. Observa que tem coisa aqui, né? Então, essa leitura atenta, pessoal, é sempre, sempre fundamental ler e reler, destacar as datas para fazer o nosso brainstorm a partir dessas datas. O que a gente tinha aqui?
tinha que saber, né? Data do faturador, 15 de janeiro de 2017, decadência, artigo 173.1, artigo 150, parágrafo 4º, declaração, sem declaração, dolo, erro, simulação, jurisprudência do STJ, entendimento simulado, súmula 555, se eu lembrasse, né, na hora da prova, tudo ia jogar ali, né, pessoal? Poderia falar da súmula 436 para dizer que, em relação ao que foi declarado, só corre prazo de prescrição, contado, né, do vencimento ou da declaração que for posterior. Tudo isso, pessoal, a gente joga aí, né, receite julgado do STJ, declaração para ente diverso, e depois do brainstorm, organizaríamos o esqueleto aqui da nossa resposta, pessoal. Começaríamos, né? O que a gente ia falar aqui na introdução, né? A gente poderia mencionar aqui, no caso concreto, né, a decadência e a prescrição são formas de extinção do crédito tributário que, diante da situação mencionada, ensejariam dúvidas quanto à sua efetiva ocorrência. E aí a gente falaria que a declaração do contribuinte constitui crédito tributário na forma de entendimento simulado pela STJ, em relação a esse valor declarado para o município de Gravataí, somente seria contada a prescrição a partir do pagamento, a partir do vencimento do tributo ou da declaração que foi apresentada por último pelo contribuinte, posteriormente pelo contribuinte. No entanto, em relação ao lançamento realizado pelo município de Porto Alegre, e aí a gente explicaria, pessoal, para dizer que, em relação a ele, também, né, poderíamos colocar ali no segundo parágrafo as várias hipóteses, né? Em relação ao valor declarado pelo contribuinte ao ente tributante, nos tributos urgentes a lançamento por homologação, conta-se a prescrição assim, como a gente já mencionou, e em relação a diferenças para fins de lançamento suplementar, contaríamos na forma de 150, parágrafo 4º, 5 anos para a constituição dessas diferenças, né, salvo hipótese de erro, dolo ou simulação, em que aplicaríamos o 173, inciso 1º. E aí, pessoal, explicaríamos, isso também eu, né, não comentei, e aqui lembrei, qual é o fundamento também que o STJ adotou, né? Além de não ter havido a declaração para o município de Porto Alegre, a lógica de aplicar o prazo dos 5 anos do fato gerador, quando tem a declaração, é porque o ente já sabe que aconteceu ali um fato gerador. Se o contribuinte declarou para o ente já está sabendo que aconteceu o fato gerador. Por isso tem uma regra especial que conta do fato gerador, que é mais favorável ao contribuinte. É um prazo menor na prática, né? Porque já é contado o fato gerador e não do 1º de janeiro do exercício seguinte. Então, esse é o aspecto que distingue a contagem pelo 150, parágrafo 4º, ou pelo 173.1, né? E aí a gente, né, poderia explicar esse aspecto também, que o STJ, no entanto, fez a distinção quando a declaração prestada pelo contribuinte é apresentada a ente diverso daquele que realiza o lançamento. E aí colocaríamos essa lógica, né, do 150, parágrafo 4º. Depois disso, daí para chegar na conclusão que, portanto, à luz, né, dos elementos do caso concreto, não é possível identificar nenhuma hipótese de extinção do crédito tributário lançado pelo município de Porto Alegre, em especial a decadência, que era a que tinha, né, ligação direta, uma vez que não transcorrido o prazo previsto no artigo 173, inciso 1º, aplicável à hipótese vertente. E aí, pessoal, os erros, né, aqui mais frequentes. Alunos que reconheceram a decadência, porque aplicaram 150, parágrafo 4º. Alunos que reconheceram a prescrição, aqui era um erro bem grave, né? Porque, vejam, em relação ao município de Porto Alegre, o lançamento foi feito agora, não tinha nem elemento para dizer se o contribuinte, se já estava constituído definitivamente, né? Porque a prescrição, houve um auto de infração, só depois de exaurido o contencioso administrativo que a gente vai contar que a gente vai começar a contar a prescrição, né? Termina o processo administrativo, o cara impugna,
a decisão pelo delegado da Receita, ele recorre para o CARF. Esses dias eu peguei um caso do CARF que o CARF demorou 10 anos para julgar o recurso contribuinte num caso de imposto de renda. Então, né, vejam, só depois de lá termina. Depois disso, ele ainda tem 30 dias para pagar, né? No âmbito federal, normalmente Estado e município prevêem também os 30, e depois que a gente começaria a contar a prescrição, pessoal. Então, prescrição aqui estava longe, né? E aí, alguns contaram a prescrição a partir da declaração do contribuinte, e disseram, inclusive, assim, seria, né, seria contada a partir do vencimento ou da declaração que for posterior. Não tinha, né, e não há indicação dessa data no caso. Então, assim, pessoal, tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para a gente achar que falta alguma coisa no caso. Pode o examinador cometer um erro? Claro que pode. Isso a gente já viu em vários concursos, né? Inclusive deu margem a anulações, questionamentos. Mas isso é excepcionalíssimo, né, pessoal? Porque o examinador não é nem a gente faz aqui toda semana, né? O examinador faz uma prova uma vez na vida, né? Porque ele dificilmente vai ser de novo examinador. Muitas vezes, né, a gente vê as bancas mudando. Inclusive, saiu hoje do TRF4, né? Banca completamente nova, que a gente já esperava, né? Então, vejam, pessoal, cuidado para dizer que falta algum elemento para poder resolver o caso, e a pergunta é para que se resolva o caso. Então, muito cuidado. Por fim, alunos que acertaram, mas vejam, não fizeram alusão à jurisprudência, não mencionaram o entendimento do STJ na matéria, não mencionaram a existência de súmulas, não mencionaram a existência de repetitivos, e outros que não mencionaram os dispositivos legais. Aqui era muito simples, só tinha que citar o 173.1 e o 150, parágrafo 4º, não precisava citar mais nenhum outro dispositivo, né? Mas perderam notas por, né, deixar de mencionar dispositivo legal pertinente, né? Erros os mais comuns aqui. Como eu disse, outros alunos ficaram a debater a falta de elementos para indicar se a competência seria tributária, seria do município de Gravataí e de Porto Alegre. Total, né? Além de dizer que faltava elemento, ainda falaram de algo que era totalmente irrelevante para o caso. O que aconteceu num caso concreto desse, pessoal? O contribuinte já pagou lá para o município de Gravataí, agora o município de Porto Alegre lançou. Beleza? Ou tu paga para o município de Porto Alegre e questiona do município de Gravataí, ou tu mantém, tu acha que tu estava certo e questiona de Porto Alegre. Mas não tem, pessoal, os dois entes podem, eles têm o direito potestativo de lançar. Inclusive, né, se o contribuinte tivesse os dois partindo para cima dele, seria hipótese lá do 164 de consignação. Dois entes querem. Pago para quem? Se eu pagar para um e não pagar para o outro, ele vai me executar. Para quem que eu pago? Consigno, faço uma consignação em pagamento, né, uma ação de consignação em pagamento, em que eu vou depositar em juízo e os dois lá vão se debater junto à justiça para dizer de quem que é a competência. E isso impede que eu tenha que pagar para os dois para evitar problema e entrar com uma repetição de indébito, né? O solve et repete, vou ter que entrar com uma repetição de indébito, passar a aguentar prazo de precatório, né? Então, né, era a situação que, nessa situação concreta, era a situação que, nesse caso concreto, poderia se desdobrar, mas não era o ponto da questão, né? Se o contribuinte pagou o tributo ao município de Gravataí, o Otávio perguntando, deverá pagar novamente ao município de Porto Alegre? Segue a lógica de quem paga mal, paga duas vezes, exatamente o que eu acabei de falar aqui, né, Otávio? Tu tinha mandado a pergunta antes, exatamente isso. Ele pode até não pagar para o município de Porto Alegre, só que o município de Porto Alegre vai executar ele, né? Então, ele vai ter que ver o que ele faz. Já entra com uma ação declaratória, né, ou de inexistência de relação jurídico-tributária, para dizer que o faturador era lá em Gravataí mesmo, ou então ele entra com uma ação anulatória daquele crédito tributário que já foi constituído. Aqui o Weber também perguntava, né, ou solicitar repetição de débito depois, exatamente. Aqui, nesse caso,
Se ele não quiser repetição em débito e ele está confiante que é para o município de Gravataí, ele vai entrar, né, com uma ação anulatória desse crédito, é o mais apropriado aqui, né, para dizer que não tinha, ele não ia poder alegar decadência, né, porque a gente viu que decadência não havia. Ele ia ter que discutir a competência do município de Porto Alegre, né, considerando que se ele perdesse, ele poderia não ter tempo mais para repetição do indébito lá do município de Gravataí. Então, uma situação, né, que ele tem que ficar muito atento com prazos. Inclusive, né, ele vai ter que estar bem assessorado para, eventualmente, ele não, mas quem está certo é o município de Porto Alegre. Então, paga para o de Porto Alegre, já entra com a repetição de débito. Ou então, não, é o de Porto Alegre. É o de Gravataí que é o de Porto Alegre que está certo. Então, eu pago para o de Porto Alegre. Desculpe, é outra situação, né, que eu estava invertendo. Ou então, o de Gravataí estava certo e eu vou discutir com o de Porto Alegre. Mas, se eu não cuidar os prazos, né, pessoal, posso perder na via que eu achava que estava certa e depois não ter tempo mais. Uma coisa é certo, o contribuinte não tinha que pagar para os dois, não há dúvida, o fatiador é um só, mas o contribuinte tem que cuidar os prazos, né, para não comer mosca e não ter que pagar para os dois na prática, né, coisa que acontece bastante também. E para finalizar, pessoal, em relação à redação jurídica, o que eu destaquei aqui dos erros mais comuns, mais frequentes. Essa construção, pessoal, é muito comum, tá? Mas é muito comum. Inclusive, é muito comum na prática e mesmo em decisões judiciais, tá? Em acórdãos, não raro a gente vê. Não sei o que do STJ, terminou a frase, começa a frase com sendo que. Pessoal, não comecem a frase com sendo que, tá? Em regra, não, a gente, né, para começar frase no gerúndio, a gente começa em outras situações. Considerando o entendimento do STJ, vírgula, não houve decadência do crédito tributário. Aí a gente começa uma frase no gerúndio, tranquilo. Mas o sendo que, essa construção, pessoal, totalmente errado, sem falar que, né, o estilo aqui, né, é muito ruim. Então, se eu quiser usar o sendo que, eu posso usar? Claro que eu posso, mas não uso ponto. É esse o entendimento do STJ, vírgula, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido. Não tem nenhum problema. O problema é eu colocar esse sendo que para começar a frase, tá? Outro, né? Eu sempre trago uma de crase, porque é impressionante o que tem de erro de crase. Nas melhores respostas, extraí aqui, inclusive, de uma melhor resposta. Né? Avisei, claro, ali o aluno, mas vejam, erro básico, que assim, dose na hora da prova, tu cometer esse erro, porque vai trazer, além de gerar desconto, né, o examinador vai, pô, o cara não sabe que não pode ter, que não pode ter crase em palavra masculina, esse sujeito ao lançamento foi campeão. E assim, na jurisprudência do STJ, a gente acha vários acórdãos com esse mesmo erro, tá? Que é um erro básico, mas é falta de revisão, né? Lá no STJ. E o ante ao exposto, pessoal. Vejam, a conectiva aqui de conclusão é ante o exposto, tá? Face ao exposto e ante o exposto. O ante não chama a preposição. Ante esse quadro, não precisa preposição. Ante o exposto. Face a alguma coisa, chama a preposição. Então, é face ao exposto. Também, né, conectivo muito usado e muitos erros também na prática. Enfim, a gente está treinando e está aprendendo exatamente, é a hora da gente errar, né? Mas eu vou sempre compartilhando para a gente errar o mínimo, né, possível, pessoal. Então, com isso, pessoal, nossa, espera aí que ficou, aqui, ó. Não tinha passado por último slide, era só o de término. Com isso, nós concluímos aqui a nossa aula de resolução de questões discursivas, pessoal. Tentei aí recapitular com vocês várias situações envolvendo
tributos sujeitos a lançamento e promulgação, decadência e prescrição, coisa que pode cair em primeira etapa, cai muito em primeira etapa, difícil uma prova de tributário que não tem uma questão com prescrição e decadência. E em segunda etapa, em prova discursiva, já vi várias questões envolvendo decadência, casos concretos, né, na segunda etapa, e peça, contestação, recurso de apelação, recurso especial, sentença, enfim, tema, né, que a gente tem que dominar, porque pode cair em todo, né, em qualquer etapa, inclusive na prova oral. Vai ter alguma questão de decadência. Se estiver no teu ponto, vai ter uma questão de decadência e prescrição, porque é de grande relevância na prática. Com isso, encerramos, pessoal, nossa aulinha de hoje. Sei que vocês têm agora uma aulinha de empresarial. Ótima aula aí para vocês. Mandei já o aviso no grupo sobre as novas pílulas de execução fiscal. 3 pílulas, pessoal, com todos repetitivos, todas as súmulas, todos os dispositivos importantes da lei, para a gente, né, também não errar aí questões de execução fiscal nas provas, e também a pílula de regimes próprios de previdência social. Ficou uma pílula bem grande também, 35 páginas, mas é que tem muita coisa. Até pensei em dividir em 2, mas já tem 6 pílulas de agentes públicos, então aloquei como uma pílula só. É a 6ª pílula, então, de agentes públicos no direito administrativo, melhor tratar lá do que no direito previdenciário. Então, embora também envolva, né, aspectos do direito previdenciário, mas a doutrina administrativista traz mais até do que a doutrina de direito previdenciário o tema. Então, aos estudos, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.